Bem, pessoal, vamos seguir aqui com as leis de Newton e a gente vai ver então a terceira lei de Newton. Bem, vejam, as leis de Newton elas formam um conjunto fechado aí de leis, né, e a gente aplica elas ao mesmo tempo, né. Então a primeira a gente precisa usar lá para verificar se o referencial serve para a gente utilizar ou não, se ele é inercial ou não, né. E claro que a gente vai sempre assumir que os referenciais que a gente está utilizando são inerciais, mas isso pode ser um problema dependendo da situação que você tem, né? Depois a gente, claro, tem lá a ideia de aplicação da lei de Newton utilizando as propriedades dos vetores e dos sistemas de referência, mas antes da gente poder aplicar aí as leis de Newton de uma maneira um pouco mais ampla, né, considerando mais do que um corpo, a gente precisa ver então os conceitos da terceira lei de Newton. Então ela diz o seguinte, que para cada ação há sempre uma reação igual ou oposta, ou as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas a partes contrárias. Isso aqui é exatamente o que está escrito lá no livro do Newton, né? Então o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a força ela surge da interação entre dois corpos. E ela vai ser sempre num sentido de aparecer uma força num corpo e uma outra força correspondente no outro corpo. Então as forças elas nunca vão surgir sozinhas, elas sempre vão surgir aos pares. E esses pares a gente chama de paração e reação. Quem é ação, quem é reação não tem relevância, né? O fato é que você chama uma força de ação e sabe que a outra é a reação, ou o contrário, não é tanto faz, né? Porque é só para ter uma noção de que existem uma força que atua num corpo e uma outra força que atua como reação no outro corpo, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho dois corpos que eu submeto a uma força F. Aí essa força F vai fazer com que esse corpo da esquerda ele seja acelerado para a direita. Mas como tem um corpo à direita dele, ele vai exercer uma força então de contato com o outro, sobre o outro corpo, né? E vai fazer com que o outro corpo acelere. Só que a gente não pode imaginar que esse corpo da esquerda estaria sujeito somente à força F, né? Porque se ele estivesse sujeito somente a essa força F, seria como se o corpo da direita não existisse ali. O fato do outro corpo existir e estar sendo sujeito a uma força que eu estou chamando aqui de F12, exercida pelo corpo da esquerda sobre o corpo da direita, implica que tem que existir uma outra força, que eu estou chamando aqui de F21, que o corpo da direita exerce sobre o corpo da esquerda. Então, nessa interface de contato aqui, vai sempre surgir um par de forças, né? Aí vocês vão pensar assim, tá, mas e essa força F aqui que você está representando que não tem uma reação? Então, na verdade, assim, a gente quando vai trabalhar um problema, a gente escolhe um conjunto de corpos ali para compor o que a gente chama de um sistema, né? Então, o sistema é isso que eu estou representando aqui. Essa força aqui é uma força que está vindo de fora do sistema, mas ela tem que ter uma reação também. Então, vamos supor que você está fazendo com que esses dois bloquinhos aqui eles andem para a direita devido a uma força que você usa uma corrente de ar aqui, um secador de cabelo, por exemplo, para empurrar dois bloquinhos leves. Então existe aí uma força que é exercida sobre o secador de cabelo, empurrando ele para trás. Ou vamos imaginar que sejam ímãs, né? Os ímãs estão ali e aí você tem, digamos assim, isso aqui é um bloquinho de madeira, esse bloquinho da esquerda aqui é um ímã, e aí você tem um outro ímã aqui que você coloca de uma maneira que ele aparece uma força repulsiva que vai fazer com que o bloquinho da esquerda aqui, né, ele seja empurrado para a direita. Sobre esse bloquinho, esse outro ímã que você tem aqui, vai surgir uma força F', que vai fazer com que ele seja empurrado para a esquerda, né? Então, na verdade, as forças vão sempre, vai sempre acontecer isso, né? Elas apareceriam aos pares, sendo que a gente não tem uma restrição de que a força tem que ser uma, que a gente chama de uma força de contato, né? Então, você não precisa ter necessariamente contato entre os blocos ou entre corpos quaisquer para que você tenha uma paração e reação. Você tem forças que são à distância, como a força entre dois ímãs, por exemplo, e que formam parização e reação, né? Uma força atua num corpo e outra força atua no outro. A gente vai ver, inclusive, que o caso da força-peso é um caso em que você tem uma força que atua sobre a Terra, né? Então, um corpo é puxado pela Terra ao mesmo tempo que ele puxa a Terra em direção a si, quando você solta eles para colidirem. Mas claro que
a aceleração que a Terra vai sofrer é desprezível, afinal, ela tem uma massa muito maior que a do corpo, então parece que é só o corpo que está sendo acelerado, mas na verdade não, a Terra também está sendo acelerada em direção ao corpo quando um corpo está em queda livre. Que mais? Uma coisa que é muito importante a gente notar é que, se vocês olharem aqui nas figuras, deixa eu limpar ela para ficar mais visível, vocês vão verificar que uma das forças está atuando num corpo, eu estou representando as duas na interface aqui, tá? Essa força da esquerda, que é F21, está atuando sobre o corpo da esquerda, e a força F12 está atuando sobre o corpo da direita, né? Então, uma das características da força normal, da força de reação, né, do para-ação e reação, é que uma das forças do para atua num corpo e a outra atua no outro corpo. Além disso, as forças elas sempre atuam na mesma direção, né? Então, se você tem lá esse para-ação e reação que está representado aqui, você vai notar que as duas forças elas estão aparecendo na mesma direção, né? Só que uma tem um sentido e outra tem o outro. Então isso é uma característica, né? A mesma direção é a mesma, mas o sentido é sempre oposto entre as duas forças do para-ação e reação. E o módulo é sempre igual. Então se você atua com uma força de 5 newtons num bloco, a força de reação também vai ser 5 newtons no outro bloco. Eu gostaria de destacar essa questão do que você não pode ter duas forças de um para-ação e reação atuando no mesmo corpo, tá? Então, sempre que você tem um para-ação e reação, uma força atua num corpo e a outra força atua no outro corpo. Isso vai permitir a gente, de claro, eliminar uma dúvida que é muito comum, né? O pessoal costuma achar que a força que a gente chama de normal, que a gente vai estudar ainda aí para frente, que a força normal é a reação do peso. Na verdade, não é. É comum que nos problemas a normal seja igual ao peso, mas tem muitos problemas em que a normal não é igual ao peso. Então, se elas não têm o mesmo módulo, em alguma hipótese, elas não têm o mesmo módulo, quer dizer que elas necessariamente são forças que não são para-ação e reação. Elas teriam que ter sempre o mesmo módulo para que isso fosse possível, tá? Outra situação que tem é que, às vezes, você vai ter lá uma superfície em que você tem um bloquinho e é um plano inclinado, né? E você vai perceber que o peso e a normal não apontam na mesma direção. Então é mais um indício que elas não podem ser um para-ação e reação. E aí a gente tem finalmente o fato de que, bem, o peso e a normal estão atuando no mesmo corpo aqui, então elas não podem ser um para-ação e reação. Então, se vocês estiverem se perguntando onde é que está a reação da normal e do peso, a gente sabe que o peso se deve a uma interação com o planeta, né? Então a gente sabe que o peso ele atua, costuma representar no centro da Terra, existe um motivo lá relacionado a cálculo em duas dimensões, né? Cálculo vetorial aí, para descrever o porquê que isso acontece, tá? E então esse é o P', né? Que a gente costuma usar a linha para representar uma reação. E aqui, ó, a força normal ela é uma interação entre o corpo e a superfície onde ele está apoiado. Então, a força normal em linha, né, a reação, vai atuar sobre a superfície. Estou pensando aqui do lado por uma questão de espaço, mas seria embaixo aqui, né, onde você tem contato com o corpo. Então, claro que toda vez que a gente for apresentar uma força nova, a gente vai discutir essa questão da força de reação, tá? Mas já fica aqui como um adiantamento de que essas são exemplos, né, em que acontecem isso, né, que são confusões que a gente tem, que são comuns e que com esse conhecimento acerca das forças de ação e reação, a gente determina que a normal não pode ser reação do peso. Então, lembrando, as características são mesma direção, sentidos opostos, mesmo módulo, e as forças do para-ação e reação não atuam no mesmo corpo, tá? Aqui destacar a figura, né, que você tem lá dois ímãs, eles estão atuando, atraindo um ao outro, né, através de uma força que forma um para-ação e reação, né? Então, a força ela vai fazer com que o ímã da esquerda seja atraído em direção ao ímã da direita e que o ímã da direita seja atraído em direção ao ímã da esquerda, né? Então, são as forças F12 e F21. Só que notem que as acelerações aqui não necessariamente são as mesmas, porque como que a gente faz para determinar a aceleração, né? A aceleração ela é igual a força dividido pela massa.
A força é a mesma entre os dois ímãs, porque é um para-ação e reação, então F21 e F12 tem que ter exatamente o mesmo módulo, né? Então esse F12 e F21 é uma maneira também comum da gente representar o para-ação e reação, mas eu poderia simplesmente colocar aqui como sendo F e F', por exemplo. Seria a mesma coisa. Então a gente percebe que o módulo da força é o mesmo, mas a massa não necessariamente seja, né? Então se a massa for diferente, a aceleração vai ser diferente também. Então quando você pega uma pedra, por exemplo, e arremessa ela, você exerce uma força sobre a pedra, ao mesmo tempo que a pedra exerce uma força sobre a sua mão, né? Só que você vai perceber uma aceleração muito grande da pedra, mas não da pessoa. Por quê? Porque a massa da pessoa é muito maior que a da pedra. Agora, se você pegar sei lá, um saco de farinha de 5 quilos, tem um peso mais apreciável, e você tentar arremessar ele, o que você vai perceber? Você pega e coloca ele próximo ao peito e empurra ele para frente com toda a força que você tem. Você vai perceber que o saco vai ser arremessado para frente, mas ao mesmo tempo você vai ser arremessado para trás. Então você vai sentir você possivelmente caia fazendo isso, inclusive, né? Que é uma massa bastante apreciável. Mesmo uma pessoa que joga tênis, né? Você pega a bolinha tão pequenininha, mas se você dá uma raquetada nela com força, você também sente no braço a reação daquela força que é exercida sobre a bola pela raquete, né? Então, ao mesmo tempo que você exerce com a raquete uma força sobre a bola vai exercer uma força sobre a raquete. Você consegue perceber isso, inclusive, pela deformação dos corpos durante o contato, né? A bolinha vai ser esmagada. Claro que isso vai durar muito pouco tempo, né? Mas as cordas da raquete também vão ser deformadas enquanto você tem essa colisão, né? A gente vai voltar nessa questão de colisões aí, utilizando um outro formalismo, tá? Que é o de quantidade de movimento. Então a gente acaba não estudando muito a questão de colisões agora, tá? Então a gente vai ver propriedades de forças um pouco mais mundanas, assim, né? Forças de contato, como o que a gente chama de força normal, né? Que é a força entre duas superfícies. Força de atrito, força de arrasto, que é a força que o ar exerce, né? Sobre um corpo que se desloca, ou a água exerce sobre um barco, por exemplo, um submarino, qualquer coisa que se mova dentro da água, né? E também força elástica, força peso, força de tensão. Então, acho que é importante notar essa questão da aceleração, tá? Porque às vezes eu acho que ela ajuda um pouco a entender o que está acontecendo, né? Porque às vezes fica aquela questão assim, parece que a força está atuando só num corpo. Não é que acontece. Os dois corpos estão sujeitos porque existem ali na interação, né, forças atuando tanto no corpo quanto o outro, formando paração e reação, né? Mas você vai perceber que só um dos corpos tem uma aceleração visível, né, apreciável. Por quê? Porque a gente tem aí a atuação dessa questão aqui, né? De que a aceleração ela é força dividida pela massa. Então, se a massa é grande, a aceleração vai ser pequena. Então, é o que explica o porquê que a gente tem uma aceleração tão menor, né? Inclusive, a gente consegue verificar até uma relação entre as acelerações, considerando que as forças F e F', né, que são a ação e a reação, elas têm o mesmo módulo. Só que se força igual a massa vezes aceleração, a gente pode igualar essas duas expressões. Vou ficar com M1A1 igual a M2A2, onde 1 e 2 seriam dois corpos aí, né, que estão interagindo. A gente consegue escrever, por exemplo, uma relação entre a aceleração do segundo em termos da aceleração do primeiro e da razão das massas. Se a massa do segundo for maior, muito maior do que a massa do primeiro, essa razão M1 sobre M2 vai dar muito perto de zero, né? E aí você vai perceber que a aceleração dela vai ser muito pequena. Imagine lá que a massa M1 em cima é, sei lá, 5 kg, e aí embaixo você tem a massa da Terra. A massa da Terra é muito maior, então você vai perceber que essa aceleração aí do planeta Terra, que seria o corpo número 2, vai ser desprezível, né? Aqui tem um exemplo que é interessante, que é justamente um exemplo de arremesso, que ele recupera muito daquele conhecimento que a gente verificou na parte de cinemática e de tanto unidimensional quanto bidimensional, né? Bem, a unidimensional está embutida na bidimensional, né? Então vamos supor que a gente tem um jogador que está em pé sobre uma superfície de atrito desprezível. Então é como se fosse uma superfície em atrito aqui, e você pode deslizar
sobre a sua superfície. Uma vez que você começa a deslizar, você não vai parar mais, né? E aí ele dá algumas informações, né? Ele tem lá que essa pessoa tem uma bola de 600 gramas e que a massa dessa pessoa é de 75 quilogramas. Então a massa da bola é 0,6 quilogramas e a massa da pessoa vai ser de 75 quilogramas. E aí essa pessoa arremessa essa bola num processo em que a bola vai terminar com uma velocidade horizontal. Então, imediatamente antes dela ser solta, ela vai ter uma velocidade lateral, assim. Aí, claro que quando ela for solta, ela vai fazer um movimento parabólico. E ele diz que o processo de aceleração da bola, né, ele vai durar 0,8 segundos. Depois disso, a bola parte então com uma velocidade horizontal e atinge um ponto no solo a uma distância horizontal de 10 metros em relação ao ponto em que deixou a mão do jogador. Então a gente teria que essa distância aqui são 10 metros. Assumindo que o jogador está inicialmente em repouso, qual é a força que a força exercida? Assumindo que o jogador está inicialmente em repouso, que a força exercida sobre a bola seja constante durante o processo de aceleração e que a altura da bola em relação ao solo é de 1,70 metros determina a velocidade do jogador após o arremesso. Então, ó, a gente tem aqui uma altura de 1,70 metros. E aí, ele está considerando o seguinte, né, que essa bola ela partiu de uma posição aqui e foi arremessada lateralmente. Né? Então, nesse intervalo de tempo aqui, ΔT do lançamento vai dar 0,8 segundos e ele está pedindo para a gente assumir que existe uma força constante sendo exercida sobre a bola. Então, aí ele pergunta para a gente, tá aí, qual vai ser a velocidade que essa pessoa vai ter depois desse arremesso? Então a gente pode calcular uma coisa dessa, né? Então perceba que para essa pessoa poder fazer esse arremesso, ela precisa exercer uma força sobre essa bola. Para essa bola estar sujeita a essa força, que acelera ela lateralmente, a mão da pessoa que vai estar aqui assim, empurrando essa bola, ela vai estar sujeita à reação dessa força. Então a gente percebe que se a gente souber essa força, a gente deve ser capaz de determinar qual é a aceleração que essa força vai causar nessa pessoa. E a gente sabe que o tempo que essa aceleração atua vai ser de 0,8 segundos. Né? Então notem que a nossa chave aqui é o fato de que, bem, a força é a mesma, que atua tanto sobre a bola quanto sobre a pessoa, mesmo em módulo. Né? Então se a gente conseguir determinar através das informações da bola qual era a força que acelerou ela, a gente pode imaginar que a força que vai atuar sobre a pessoa é a mesma, e aí determinar a aceleração, sabendo o tempo que vai demorar para estar sujeita a essa aceleração, vai permitir que a gente determine qual vai ser a velocidade final dela. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Né? Então, a gente pode considerar o seguinte, que essa bola ela foi lançada com uma certa velocidade e que, bem, a gente sabe que depois que a bola sai da mão da pessoa, ela está sujeita simplesmente a uma aceleração vertical, né, que é a aceleração da gravidade. Então, a velocidade horizontal dela é constante. Se a gente sabe que ela percorreu uma distância de 10 metros, que a velocidade era horizontal no momento em que ela começou a fazer essa queda parabólica, nesse segmento de parábola, e que a altura em relação ao Sol é de 1,70 metros, a gente deve determinar qual que vai ser o tempo necessário para que ela caia, e com o tempo a gente consegue calcular a velocidade horizontal através dessa distância aí de 10 metros. Sabendo essa velocidade, sabendo que ela partiu do repouso nessa posição à esquerda aqui, e que o tempo de aceleração foi de 0,8 segundos, a gente sabe qual é a aceleração. Sabendo a aceleração e a massa da bola, a gente consegue determinar a força. E aí a gente vai conseguir passar para se preocupar com o que acontece com a pessoa, tá? Então, primeiramente, né, vou passar aqui na solução de uma maneira um pouco rápida, tá?
mas está tudo escrito aqui, né? Então a primeira coisa que a gente faz é determinar qual que vai ser o tempo, né, necessário para que a bola caia. Eu observo aqui, bem, ela vai cair uma certa altura de 1,70 metros, né? Então se eu assumir que o meu eixo é vertical para baixo, por exemplo, eu vou poder dizer que o meu delta y é positivo e que a minha aceleração seria 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora, se eu tomar uma queda aí de... Aliás, se eu tomar o meu eixo y verticalmente para cima, então o que eu vou ter, né? Que minha aceleração vai ser de menos 9,8, por isso que está menos gt ao quadrado aqui, e meu delta y vai ser de quanto? Vai ser de menos 1,70 metros, né? Porque eu me desloco no sentido negativo do eixo. Então, isolando aqui o tempo e substituindo os valores, né? Então notem aqui que o menos 1,70 já cancelou com o menos do 9,8, que estava acompanhando o 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Então a gente vai obter um valor de 0,59 segundos para que a bola caia. Sabendo esse tempo, fica fácil da gente determinar qual é a velocidade, porque a gente sabe que a distância horizontal percorrida foi de 10 metros, né? Então a gente consegue determinar a velocidade como sendo ΔX, que multiplica o inverso dessa expressão 5,93 aqui, né? Que dava o tempo, né? Então se eu passar a colocar dividindo aqui no ΔX, essa expressão aqui, eu posso passá-la multiplicando com a fração invertida dentro da raiz, né? E aí eu consigo determinar qual que é a velocidade em x. Ou eu posso simplesmente dividir 10 por 0,59, né? A questão aqui que eu prefiro fazer dessa maneira aqui por questão de precisão, né? Consigo conservar melhor aí a precisão do meu cálculo. A partir do momento que eu sei a velocidade final, né, do lançamento, porque veja, a velocidade no início do lançamento horizontal, né, ela vai ser igual à velocidade no final do período em que eu acelero a bola, né? Então, sabendo a velocidade inicial no lançamento era nula, sabendo a velocidade final, eu consigo determinar qual que vai ser a aceleração durante o lançamento, sabendo também o tempo de 0,8 segundos de duração desse lançamento, né? Estou chamando de lançamento aqui o período então que a bola parte do repouso, né? E chega à iminência de começar a fazer o movimento parabólico, né? Esse aqui seria o período que eu estou chamando de lançamento. E é onde eu quero justamente determinar qual foi o valor da aceleração, porque a partir do valor da aceleração eu determino qual que é a força, né? Então, fazendo isso, né, substituindo os valores, a gente vai determinar que a aceleração foi de 21 metros por segundo ao quadrado, né? E aí, usando a segunda lei de Newton, né, a gente sabe que a força durante o lançamento tem que ser igual à massa da bola vezes a aceleração a que ela está sujeita, né? Então, se eu pegar esses resultados e determinar qual é a força, eu vou obter 13 newtons. Ou 12,73, que eu arredondei para 13, né? E aí eu sei que a força que está sendo exercida sobre a pessoa também tem que ter esse mesmo valor. Então, a força F', né, que atua sobre a pessoa, vai ser igual à massa do jogador, vezes a aceleração que o jogador vai sofrer, né? Aceleração durante o lançamento do jogador. Então, se eu calcular essa aceleração, ela vai ser simplesmente o valor da força, que deu 12,73. Lembrando que quando a gente faz o arredondamento é só na última etapa do nosso cálculo, né? Então, se eu for calcular aqui a aceleração, eu percebo que esse valor de força aqui não deve ser usado, porque ele não é... Calcular a força não foi a última etapa do meu cálculo, né? Então, eu tenho que usar esse 12,73. Então, sabendo isso, né, eu consigo determinar qual vai ser a aceleração do jogador, né, durante o lançamento, foi 0,17 metros por segundo ao quadrado. Isso se deve ao fato de que a massa dele, né, é muito maior do que a massa da bola. Então, sabendo agora o valor da aceleração a que ele está sujeito, eu consigo determinar qual vai ser a velocidade que ele vai ter no final do período do lançamento, né? Então, notem que o jogador estava parado, então a velocidade inicial dele é nula. Então, para determinar qual que é a velocidade dele final, basta eu multiplicar a aceleração pelo tempo que dura o lançamento, que são 0,8 segundos, né?
E aí eu vou obter, então vejam que está aqui, ó, né, o tempo. Então eu vou obter um valor de 0,14 metros por segundo, tá? Então, aqui, essa solução é bastante complexa, né? Mas existe uma maneira que a gente vai ver justamente lá quando a gente vai estudando colisões, um pouquinho antes, na verdade, né? Mas dentro do mesmo conteúdo, que vai permitir que a gente determine esse tipo de solução de uma maneira muito mais simples, tá? Mas o fato é que dá para a gente fazer esse tipo de raciocínio aí, mesmo considerando só as propriedades das forças e as três leis de Newton, tá? Bem, a gente notou aí que determinar qual que vai ser a aceleração vai ser fácil, ou de certa forma, né, vai ser factível pelo menos, a partir do momento em que a gente tiver conhecimento das forças. Só que ter o conhecimento das forças é algo que pode ser bastante complexo. Então, em primeiro lugar, as forças elas podem ser classificadas, na verdade, em 4. Todas as forças têm origem nessas 4 forças aqui, que são a força gravitacional, né, que dá origem à força-peso, a força eletromagnética, que dá origem à maior parte das forças macroscópicas que a gente observa, né? Por exemplo, a força entre dois ímãs é uma força eletromagnética pura, né? A força entre duas cargas elétricas vai ser uma força eletromagnética pura também. Agora, a força normal, por exemplo, que é a força entre duas superfícies, ela é uma força eletromagnética também em sua natureza, porque na verdade o que está acontecendo entre as duas superfícies é a interação entre as eletrosferas dos átomos que compõem as superfícies. Então essa força ela tem um cunho eletromagnético. A força de tensão numa corda também. Por quê? Porque a corda é feita de átomos, e os átomos constituem moléculas, né? Mas os átomos são cargas elétricas interagindo. Então, essas moléculas que vão suportar essa tensão, né? Claro que são inúmeras moléculas fazendo um emaranhado ali que permite que você puxe ali a corda de maneira que essas cargas interajam de maneira a exercer uma força macroscópica que é o que a gente chama de tensão. Mas no fundo, o que está acontecendo são interações entre cargas elétricas, né? A força elástica de uma mola também é uma força que ela tem cunho eletromagnético, porque são cargas elétricas que estão ali dispostas formando o material, né? E conforme você submete esse material a uma força, ele sofre uma deformação. Ou seja, você está fazendo com que os átomos eles se desloquem entre si, mas eles estão sempre sujeitos a essa força eletromagnética que tende a fazer com que eles tenham uma disposição específica, né? E aí você tem que, quando você libera, né, por exemplo, o movimento de uma mola que foi esticada, esses átomos voltam a essa posição original. Mas claro que eles estão sempre tentando voltar a essa posição original, né? Então eles estão sempre exercendo essa força nas extremidades de uma mola, por exemplo. Então é um cumulativo de inúmeras forças entre cargas elétricas que constituem essas forças macroscópicas. Essas duas forças aqui, elas são forças que elas estão ligadas, na verdade, à questão de radioatividade, né? Então, a força forte, ela é uma força que é a força que faz com que você consiga ter partículas formando um núcleo de um átomo. Por que ela tem esse nome, né? Bem, em primeiro lugar, porque aparentemente físicos não são muito bons em nomear coisas, né? Mas o fato é que essa força é muito mais intensa do que a eletromagnética. Então ela ficou por força nuclear forte, né? Então veja que se você pega lá um átomo de, sei lá, ouro, por exemplo, você tem uma quantidade muito grande de partículas, né? E aí você tem lá prótons e nêutrons. Mas entre os prótons tem uma força repulsiva muito forte, porque eles estão muito próximos uns dos outros. Por que eles não. Por que o núcleo não desmancha, né? Porque tem a força nuclear forte, que é muito mais forte, que mantém esse núcleo coeso. Por que a gente nunca verifica nenhum efeito macroscópico dessa força nuclear forte? Porque, diferentemente da força eletromagnética, que ela tem um alcance que a gente chama de infinito, né? Porque a força ela vai decaindo, a força de repulsão entre duas partículas, por exemplo, carregadas com a mesma carga,
ela vai caindo, 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 mas ela nunca chega a zero, né? Na verdade, ela decai aqui com uma proporcionalidade de 1 sobre r ao quadrado, onde r seria a distância entre as partículas, né? E a força nuclear, ela já vai decair com uma cara mais assim, né? Ela tem uma força constante a partir de uma certa distância e ela cai a zero rapidamente, assim. Então você... Não dá para dizer que ela seja constante, né? Mas líquida, a força líquida dentro de um líquido vai, né? Porque você tem ali diversas partículas, né? Mas ela é uma força que ela cai muito rapidamente a zero. Então você acaba tendo uma força que ela não tem um alcance grande como a força eletromagnética tem. Mas ela é muito mais intensa que a força eletromagnética. Eu aqui fiz um desenho de uma maneira que não está muito boa, né? Mas a força iria para infinito muito mais rápido aqui. E a gente tem uma outra força que é chamada de força nuclear fraca. Essa força aqui, ela tem um caráter de explicar algumas reações nucleares, né? Por exemplo, o que a gente chama de decaimento beta está relacionado a essa força, mas ela é muito pouco intensa, então ela ficou por força nuclear fraca, mas algumas coisas precisam dessa força aí para serem explicadas. Então, a maior parte das forças que a gente vai verificar aqui são forças, na verdade, de cunho eletromagnético, exceto uma, que é a força peso, tá? Que tem cunho gravitacional. Então, essas são as forças macroscópicas que a gente, de fato, vai trabalhar. Peso, normal, tensão, atrito, arrasto. Em Física 1 vocês vão ver essas forças aqui. Em Física 2 vocês devem ver mais algumas. Física 3 aí vocês vão estudar eletromagnetismo, né? Então vocês vão ver mais propriedades das forças eletromagnéticas diretamente. Então, faltou força elástica aqui dessa listinha. Então, começando aqui com as propriedades da força peso, tá? Bem, o que é essa força que a gente chama de peso? Na verdade, entre duas partículas quaisquer que têm massa, a gente tem uma força que é a que a gente chama de força gravitacional. Ela é dada também por uma lei do inverso do quadrado da distância, né? Então você vê o quadrado da distância daqui, ó, r ao quadrado. Então como se eu tivesse aqui entre duas partículas uma distância r, né? E aí a força ela é proporcional a uma constante, que é a constante de gravitação universal, que é uma constante fundamental, né? A massa de um corpo vezes a massa do outro corpo, e aí isso dividido pela distância entre eles ao quadrado. Então a gente consegue perceber que essa força não é constante. Mas quando a gente fala de força-peso, a gente sabe que, olha, essa força aí ela depende só da massa do corpo. Ela não vai depender da distância. Né? O que está acontecendo aqui? Então, só para, antes de entrar nesse detalhe aqui, né, vamos perceber que a força gravitacional ela vai atuar uma força num corpo, a outra força no outro corpo da interação, assim como acontece com os ímãs que se atraem, por exemplo. A força ela vai ter uma direção, a reação dela vai ter uma direção oposta, né? Aliás, a direção é a mesma, né? Que a gente costuma dizer que a direção é só a linha reta aqui. E o sentido é oposto. O módulo é o mesmo, tem o mesmo valor numérico, mas vejam que uma força atua num corpo e a outra força atua no outro corpo. Então, essa é a característica aí de separação e reação. Notem que quando a gente fala em força peso, né? Que diabo de força seria essa? Né? Na verdade é a mesma força, essa daqui. Só que a gente tem algumas restrições aqui, né? Então vamos supor que você tem aqui um corpo nas imediações da superfície da Terra. Na verdade esse meu problema aqui está bastante, esse meu desenho, né? Está muito ruim, porque se a gente for pensar nas distâncias típicas aí que a gente tem, né? O raio da Terra aqui são 640 quilômetros. A gente, no máximo, vai subir a 8, né? Que seria subir o Everest. Ou se a gente estiver aí dentro de um avião, a gente pode subir aí uma altitude que seja similar, né? Mas se a gente for calcular essa força gravitacional, o que a gente vai perceber? A força gravitacional é dada por essa expressão aqui, mas
a massa da Terra, né, se eu substituir aqui no lugar da massa de um dos corpos, eu substituir aqui o raio da Terra, vou perceber que mesmo que eu suba muito, né, essa distância aqui é desprezível. Então eu posso dizer que olha, a distância entre os corpos ela não muda, ela é praticamente o raio da Terra, 640 km. Se variar de 640 por 648 não vai fazer muita diferença. Né? Ainda mais quando você levar ao quadrado aqui, né? Esse denominador vai ser muito grande. Né? Então a gente pode pegar esse colchete aqui, calcular o valor dele e usar sempre o valor dele, né? Porque G é constante, constante da gravitação universal. A massa da Terra também é constante e o raio da Terra também é constante. Então aquele colchete ali tem um valor constante. Se a gente calcular isso aqui, vai dar aproximadamente 9,8 e as unidades são metros por segundo ao quadrado. Então, na verdade, quando a gente está falando do lado da força-peso, aquele aceleração da gravidade, é justamente esse número aqui. Porque vejam, por que isso aqui é a aceleração da gravidade, né? Então, note o seguinte, que se eu pegar e chamar esse colchete aqui de Gzinho, né? Eu posso dizer que essa força gravitacional nas imediações da superfície da Terra vai ser dada por m vezes g. Então aqui eu tenho força gravitacional. Mas essa força gravitacional nas imediações da superfície da Terra é o que a gente chama de peso. E por que a gente tem que todos os corpos eles vão ter a mesma aceleração se a força vai ser diferente? Porque se você olhar lá para as leis de Newton, né, a gente sabe o quê? Que você tem um corpo que está sujeito somente à própria força-peso, né? Qual que vai ser a aceleração a que ele vai estar sujeito? Bem, a aceleração vai ser o quê? Força resultante, que é igual a massa vezes a aceleração. Mas a força resultante é o quê? É o peso. Só tem o peso. Mas o peso é m vezes g. Então percebe que a massa aparece dos dois lados daqui. Então ela corta. Então o resultado de que a aceleração vai ser igual a g independe do valor da massa. Então por isso que todo o corpo está sujeito sempre à mesma aceleração. Porque a força que empurra ele em direção ao centro da Terra, ela depende da massa. Mas aí quando você vai calcular a aceleração, que vai ser força sobre a massa, você cancela a massa e a aceleração dá sempre a mesma. Então é por isso que a gente tem uma aceleração que é constante, né? Nas imediações da superfície da Terra e vale para qualquer corpo. E acaba sendo o que tem de tão interessante assim na força-peso, né? E claro, né, todos os problemas práticos que a gente tem sempre essa força misteriosa aí que empurra a gente em direção ao centro da Terra, né? Empurra a gente para baixo. Para baixo é justamente, por definição, a direção da força-peso. Né? Uma outra força que é um pouco mais complexa aqui é a força elástica. Ela também é agora, na verdade, assim, ela é uma força que vai aparecer muito nos problemas, né? Assim como a força-peso, mas ela tem um cunho diferente, né? O cunho dela já é de força eletromagnética, né? É claro que isso na prática a gente não vai perceber, né? Então, se a gente pegar um corpo qualquer e suspender ele numa mola, a gente vai perceber o que? Né? Esse corpo está sujeito a duas forças. Uma vai ser a força-peso, que está direcionada verticalmente para baixo. E a outra vai ser a força elástica, que está sendo exercida sobre o corpo para cima, devido à existência dessa mola que está desenhada aqui. Então isso aqui vai fazer com que esse corpo, se você soltar ali, ele vai oscilar um pouquinho e eventualmente ele vai ficar em equilíbrio, né? Então, uma coisa que você pode fazer, que a gente vai fazer inclusive no laboratório, é verificar qual que é o valor dessa força elástica em função do comprimento que essa mola aqui vai ter. Então esse comprimento de L. E a gente vai perceber que a gente vai ter uma equação linear. Essa equação linear é chamada de lei de Hooke. Ela diz simplesmente que a força elástica ela vai ser igual a uma constante vezes a distensão que a mola sofre, né? Essa distensão vai ser então ΔL, uma variação do comprimento dessa mola. E como é que a gente determina isso, né? Isso aqui é uma verdade experimental, a gente não tem como fazer uma conta e mostrar que a força elástica ela tem que ser dessa cara aqui, né? Como é que a gente faz isso então? A gente faz um experimento como esse daqui, né? Que é o que a gente vai fazer no laboratório. Então a gente pega um ganchinho, onde a gente consegue pendurar várias anilhas, e a gente sabe qual que é a massa total pendurada na mola. E a gente mede, então, para cada anilha que a gente põe, qual que vai ser a variação do comprimento que essa mola vai sofrer.
Então, se a gente fizer um gráfico da variação do comprimento em relação ao tamanho original que a mola tinha, em função da força que ela está sendo sustentada ali, né? Que é um pouco complicado, né? Que eu estou fazendo o gráfico de ΔL em função da força elástica, mas como é que eu sei qual que é a força elástica, né? Então, por isso que entra a ideia lá de eu colocar várias anilhas, né? Então, cada anilha eu estou aumentando a força peso. Então, cada anilha que você põe, o que vai acontecer? Esse bloquinho, esse gancho com as anilhas que está sendo representado pelo bloco, ele desce. Mas, eventualmente, ele acha uma nova posição de equilíbrio. Por quê? Porque ele estica mais a mola, então a força elástica exercida pela mola vai ser maior. Então, eventualmente, você vai achar uma outra posição de equilíbrio para esse sistema, né? Então, no equilíbrio, a gente sabe o que, né? Que a força resultante tem que ser igual a zero. Então, se você tem uma força elástica para cima, que eu estou considerando como sendo a direção positiva, no sentido positivo, e uma força peso para baixo, você vai ter que a força tem que ser igual ao peso, em valores numéricos, né? Então, para poder manter esse sistema em equilíbrio. Então, a gente tem uma maneira indireta de determinar qual é a força elástica que está sendo exercida. Então, quando a gente faz um gráfico desse valor de força elástica medido indiretamente em função de ΔL, a gente percebe que a gente tem uma equação linear, né? E que, inclusive, quando ΔL for zero, ou seja, a distensão da mola for nula, a gente vai ter uma força que é nula sendo exercida. Então, a gente percebe que a gente tem justamente uma expressão desse tipo, né? Então, a força aqui é bastante simples, do ponto de vista de valor numérico, né? Mas não é tão simples quanto a força-peso, né? A força-peso é uma constante, ela é só massa vezes a aceleração da gravidade e acabou. Aqui não, a gente vai ter que saber qual que é a constante da mola e saber qual que é o estado da mola, né? Qual que é a distensão que ela sofre. Outra coisa que é importante notar é que muitas molas, elas podem ser, além de esticadas, elas podem ser comprimidas também. E aí, quando você comprime, a força vai ser também igual a constante da mola vezes a distensão dela, né? A distensão seria a quantidade que você estica ou a quantidade que você comprime a mola, né? E a gente vai notar o seguinte, que a força ela vai ser sempre no sentido de fazer com que a mola retorne à sua posição original. Então é muito comum que a gente represente essa força como sendo da seguinte maneira, né? Menos uma constante vezes a distensão. Então se essa distensão for positiva, né? Então eu estou associando o quê? Uma direção positiva, né? O eixo x, por exemplo. Então muitas vezes está aqui escrito como ΔX. Então, se a minha distensão no sentido positivo, a minha força vai ser no sentido negativo. Então, esse sinal aqui dá conta de me resolver isso, né? Então, o que isso quer dizer? Estou, na verdade, falando da projeção da força elástica na direção do eixo x. Então, eu percebo que a projeção, né, ou seja, o sentido dessa força vai ser no sentido oposto ao da minha distensão. Então, se eu distendo a mola, ela desce, o meu deslocamento aqui no sentido positivo do eixo x, então a minha força é no sentido negativo. Se eu comprimo a mola, meu deslocamento vai ser aqui no sentido negativo, né? Então a minha força vai ser no sentido positivo. Então sempre tendendo a restaurar a mola à sua posição original. Então essa lei aí é conhecida como lei de Hooke, tá? Aqui eu não coloquei o sinal porque eu estou falando só do módulo da força, tá? Então notem aqui que eu estou falando, estou denotando o módulo, a constante K é uma constante positiva, e ΔL é módulo também, né? É só um valor de distância associado ao deslocamento da mola, né? A distensão dela. A coisa que é interessante observar é que quando a gente fala da mola, não é igual força-peso, né? Força-peso atua no corpo empurrando ele para baixo, é isso. A mola é um pouquinho mais complicado, porque ela exerce força dos dois lados da mola, né? Então, se você pega e coloca aqui um bloquinho que está aqui um eixo x e tal, e desloquei ele em relação à posição de equilíbrio, né? Então a posição de equilíbrio seria essa que está desenhada aqui, né? Eu desloco ele para a direita. Para qual que vai ser o sentido da força? Vai ser para a esquerda, tá? Nota que eu coloquei mais duas forças aqui que são a normal e o peso, né? Porque como se esse bloquinho estivesse em cima de uma mesa. Só que não vai ser só essa força que vai ser exercida aqui, né? Essa mola exerce essa força sobre esse bloco, mas ela também exerce uma força
na parede, do lado direito. Só que essas forças aqui não são para sem reação. Por quê? Porque essa força aqui, ó, é uma interação da mola com esse corpo da direita. E essa força aqui é uma interação da mola com a parede. Então, notem que a ideia da paração e reação é que você tem uma força atuando num corpo e a outra força atuando no outro corpo da mesma interação. Então, a gente tem, na verdade, essas duas forças aí atuando sobre a parede e o bloco, mas a gente vai ter as reações delas atuando sobre a mola, tá? Então aqui nessa figura eu evidencio isso. Você tem aqui, ó, a força elástica atuando sobre o bloquinho da direita e a força elástica atuando sobre a parede. E as reações estão atuando nas extremidades da mola, tá? Uma coisa que é importante notar, inclusive, é que essas forças aqui, ó, essa daqui e essa daqui, não precisam nem ser iguais. O que precisa ser igual é essas duas, porque são para ação e reação, e essas duas, porque elas também são para ação e reação. Mas quando que elas pode acontecer isso, né? Elas serem diferentes? Vai acontecer isso justamente quando você tem uma mola disposta verticalmente, como essa daqui, né? Então o que vai acontecer lá? A gente tem o teto, a gente tem a mola, a gente tem o bloquinho. Só que vocês vão notar o quê? Que, bem, sobre o bloquinho é exercida uma força para cá, assim. Força elástica. Vou colocar a força elástica I, que é inferior, né? Que é na parte de baixo. E aqui, ó, eu tenho uma força elástica superior, atuando aqui na parte de cima. Se eu pegar a mola, eu tenho as reações dessas duas forças. Então eu tenho aqui na parte de baixo, vou colocar uma caneta mais fina. Na parte de baixo eu tenho aqui, ó, a minha força elástica inferior linha. E aqui na parte superior eu tenho a minha força elástica superior linha. Só que essa mola aqui, ela também tem massa, né? Então ela também tem o próprio peso da mola. E aí, o que vai fazer com que essa mola não acelere em direção ao centro da Terra? O fato de que a força resultante que atua sobre ela é zero. Então, se tiver uma situação de equilíbrio em que o bloquinho está pendurado ali, né? Então a força resultante tem que ser igual a zero. Mas quem que é a força resultante? Vai ser a força elástica superior, né? Considerando aqui que eu estou com o eixo apontando para cima, menos a força peso da mola, menos a força elástica inferior. Então a gente percebe que a diferença entre essas duas forças aí ela tem que ser igual ao peso da mola. Então é por isso que a gente não pode dizer que as forças são iguais nessas duas extremidades, tá? E isso já implica que elas não podem ser um par ação e reação, né? Aqui a gente pode pensar no seguinte, ó. Se essa mola aqui tem uma força peso, nunca vai conseguir ficar exatamente no horizontal, ela vai ter que ficar uma coisa mais ou menos assim. Então a gente percebe que numa extremidade você tem uma força sendo exercida numa direção, e numa outra direção diferente. Então essa força que está aqui não pode ser uma reação dessa força aqui, porque elas são direções diferentes, né? E claro que no lugar onde você tem aqui, você tem uma parede aqui, né? E outra aqui. Nessas paredes você vai ter atuando lá uma força que vai ser a reação, né? Esse daqui é um par-ação e reação com essa força aqui. E aqui você vai ter uma outra força que atua assim, que é a ação e reação. Essas duas formam um par-ação e reação aqui, né? E a força que é exercida em cada uma das paredes vai ser a reação da força exercida sobre a mola no ponto de contato ali, né? Bem, eu citei aqui essa constante da mola, né, essa constante elástica. Como que a gente determina esse valor? Então, os problemas eles podem te dar duas opções. Ou eles te dão o valor da constante elástica, ou eles pedem para você calcular qual é o valor da constante elástica, né?
Dependendo da situação, você vai ter maneiras diferentes de calcular essa força elástica, mas aqui, em geral, a gente vai estar relacionando justamente a distensão dela numa certa situação, né? Você precisa basicamente determinar qual é a força que está sendo exercida sobre a mola, qual que é a distensão que ela está sujeita, e a gente vai conseguir determinar qual que vai ser a força elástica utilizando a lei de Hooke. Aí em Física 2 vocês vão verificar que sistemas dessa maneira eles costumam ter oscilações, né, quando você tem uma mola. E pelo período de oscilação, o tempo que dura a oscilação, você consegue determinar a constante da mola também. Né? Então vai ser uma maneira diferente. Então, basicamente o que a gente precisa aqui é determinar, sempre verificar no equilíbrio o que está acontecendo. Né? Se a gente pensar lá numa mola que suspende o bloquinho, pensar nesse eixo vertical, então aqui a gente tem uma força que está sendo exercida pela mola para cima, que é a força elástica, e uma força que está sendo exercida para baixo aqui sobre o bloco, que é a força peso. Só que se você tem uma aceleração que é nula, então você pode dizer que, bem, a força resultante aqui, né, tem que ser igual a zero, porque a aceleração é nula. Então a força elástica projetada na direção do eixo y aqui, né, que seria esse eixo vertical para cima, essa é uma projeção completa na direção do eixo y, então FEY é igual a FE, né, que é a força elástica. E o peso projetado na direção de y vai ser uma projeção completa na direção de y também, só que no sentido negativo, então vai ser menos P. Então a gente determina que a força elástica é igual ao peso. Só que a força elástica ela é igual a K vezes ΔL, né, que é a distensão da mola. Então a gente vai ficar com K vezes ΔL igual a M vezes G. Aqui eu coloquei o sinal negativo porque veja que quando a gente pega em relação à posição aqui, digamos que essa aqui fosse a posição y igual a zero, né, onde a mola está completamente relaxada. Quando você coloca o bloquinho ali, o que você tem? É um deslocamento nesse sentido. Então esse aqui vai ser o teu ΔL. Então se eu pensar no ΔL aqui como sendo negativo, eu preciso de um sinal negativo para que você obtenha uma constante K positiva, né? Então aquele sinal que aparece na lei de Hooke é importante. Só que é comum a gente pensar, não, vamos pensar em módulos, coisas, porque a gente está calculando a constante elástica, tá? E aí a gente pensa no módulo de ΔL e aí funciona mesmo sem o sinal, tá? Então só lembrando, né, que sinal aparece quando a gente tenta projetar vetores em eixos, né? Quando eu estou falando simplesmente do módulo do vetor força, e aí eu vou pensar no módulo da distensão, né? Veja que a distensão da mola é um deslocamento de uma posição da ponta da mola, né? Outra coisa que é interessante de notar é que nem sempre você vai ter equilíbrio nas coisas, né? Vamos supor que você tem lá um elevador e aí no teto daquele elevador alguém resolve pendurar uma mola e colocar um bloquinho. Vamos supor que a posição original da mola era aqui, aí quando você colocou o bloquinho você teve uma distensão ΔL. E aí esse elevador aqui está sujeito a uma aceleração A. Nem toda essa distensão ΔL, então, vai ser culpa do fato de que você pendurou o bloquinho. Uma parte dela vai ser culpa do fato de que você está acelerando o elevador para cima. Então, se você colocar o elevador parado aqui, sem acelerar, e colocar o bloquinho, você vai perceber um certo ΔL. A partir do momento que ele acelerar para cima, você vai perceber que a mola estica mais um pouco. Então, o que está acontecendo aqui? Né? Então, pensando nas leis de Newton, colocando um eixo vertical para cima, Y, pensando nas forças que atuam, né? São uma força elástica para cá e uma força peso para cá. A gente percebe o seguinte, ó, aplicando a segunda lei de Newton para o eixo vertical, né? Que a força resultante em y é igual a massa vezes a aceleração em y, mas agora a aceleração não é zero. Então eu vou ter que determinar qual que é a força resultante, que vai ser a soma da componente em y da força elástica mais a componente em y da força peso. E isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Notem que a aceleração é uma projeção completa na direção de y, né? Então a y é igual ao módulo da aceleração. Então por isso que eu não estou usando mais y nesse passo aqui na variável a.
Aí eu percebo que a projeção de FE y, né, da força elástica no eixo y vai ser uma projeção completa no sentido positivo, então vai ser mais FE, e que a projeção do peso, né, no eixo y vai ser igual a menos P, porque é uma projeção completa no sentido negativo do eixo y, né? Então, agora a gente pode substituir as expressões aí para a força elástica, que é menos K vezes L. Então aqui eu passei o peso já para o lado direito, né? E eu vou ficar aqui com MA mais MG, né? Onde MG é do peso. Então, se eu verificar o valor de ΔL, eu vou perceber que ele vai ser o quê? Ó? Menos M que multiplica A mais G. Então, menos aqui é porque eu coloquei o sentido positivo para cima, né? Então, quer dizer o quê? Que em relação ao zero aqui, eu vou para valores negativos, eu vou me deslocar no sentido negativo. Então, é para isso que tem esse menos aqui, para mostrar que, olha, eu vou me deslocar para baixo, né? Que é o sentido que ficou negativo com a minha escolha do eixo de referência. E aí a gente vai perceber aqui o seguinte, ó, que minha distensão ela vai ser, então, vai estar ligada tanto, claro, à massa, né? Quanto maior a massa, maior vai ser a distensão que a gente vai ter. Quanto maior for o valor da constante elástica, né, mais dura for a mola, menor vai ser a distensão. Mas a gente percebe que a gente tem aqui, ó, tanto o valor de G, que é uma constante, mas a gente tem esse valor que é variável aqui, que é o próprio estado de aceleração do meu elevador. Então, se a aceleração é positiva, seja ela para cima no meu sistema de referência, a gente vai perceber o quê? A gente vai ter um comprimento maior, né, para a mola. Então, aqui eu estou supondo que a aceleração seja de 3 metros por segundo ao quadrado e que a mola tem uma constante K de 32,67 newtons por metro e que a massa do bloquinho seja de 0,5 kg. Então, calculando tudo isso, a gente vai obter menos 0,196 metros. Então, vai dar 19,6 centímetros para baixo, né, para o ΔL. Se eu usasse um valor zero ali, né, que seria o caso do exemplo anterior, inclusive, né, eu conseguiria verificar que, olha, sem aceleração eu vou ter, então, um valor menor. E agora, o que acontece se eu fizer uma aceleração do elevador para baixo, né? Então, aí a aceleração vai ser negativa nesse eixo. Então, se ele acelerar para baixo com 2 metros por segundo ao quadrado, então a minha aceleração vai ser menos 2 metros por segundo ao quadrado, porque ela é no sentido negativo. Então, com isso, aqui, ó, eu vou ficar com menos 2 mais 9,8, né? Então esse valor aqui vai ser menor, ou seja, o efeito de você acelerar para baixo o elevador é fazer com que a distensão da mola seja menor, né? Então a mola encolhe quando você está acelerando o elevador para baixo. Então aqui eu tenho uma figura que ilustra justamente esses estados de aceleração aqui. Então tenho primeiro a minha molinha sem nada, coloco um bloquinho, ela vai esticar, né? Porque ela tem que esticar para poder sustentar, para poder surgir uma força elástica que vai sustentar o peso do bloco. E aí no momento em que você faz a aceleração do sistema, né, a gente percebe que a força elástica vai aumentar ainda mais. Por quê? Porque a gente tem que ter uma força resultante que aponte para cima, né? Pensando nos vetores aqui, ó, se eu tenho equilíbrio, o vetor peso tem que estar equilibrado pelo vetor força elástica. Agora, se você tem aceleração, então a força elástica tem que ser maior do que o vetor peso, que é para poder ter uma força resultante para cima, né? Empurrando o bloco para cima durante a aceleração. Tá? Bem, pessoal, então aqui a gente deixa a força normal para o próximo vídeo. E aqui é interessante notar que já tem alguns exercícios que podem ser resolvidos na lista. Né? Então, do 2 ao 10, né, são justamente esses conteúdos que envolvem aí primeira e segunda lei de Newton, né? Na verdade, a primeira é meio que embutida na segunda, a gente não vai ter nenhum problema com referencial e inercial, a gente sempre vai assumir que todos os referenciais sejam inerciais. Então, basicamente, são aplicações da segunda lei de Newton, tanto para situações em que a gente tem equilíbrio, ou seja, que a força resultante tem que ser igual a zero, como para situações que a gente tem aceleração. Mas no começo são forças genéricas, né? Mas depois a gente começa aí com alguns problemas em que envolvem a força-peso e a força elástica, tá? Aí depois a gente vai verificar aí as propriedades da força normal, da força de tensão
E aí as coisas começam a ficar um pouco mais complexas, né? Os problemas começam a ficar um pouco mais ricos, tá? Então, só que o conhecimento desse vídeo aqui já dá para a gente verificar algumas propriedades interessantes de alguns sistemas aí. Bem, então, até o próximo vídeo.